Aleluia. Esta é a segunda parte do vídeo que eu falei sobre o conhecimento, sobre a teologia. Então muitos têm medo da parte teológica da palavra de Deus, achando que todo tipo de teologia é prejudicial. Tem a teologia prejudicial mesmo. Tem uma teologia calvinista aí que, ao meu ponto de vista, não combina muito bem com a bondade de Deus. Não vai dar para explicar tudo aqui, senão o vídeo fica muito grande, mas não combina muito bem com o grande amor de Deus. Uns dizem aí que a salvação é limitada, Deus já, desde o início do mundo. Se eu for pensar na presciência e na onisciência de Deus, Deus já sabe quantos vai se salvar. Mas eu encontro na Bíblia que Ele quer que todos os homens se salvem. E por que muitos não vai salvar? Por causa da dureza de coração, porque rejeitaram Jesus. E eu mostro vários lugares na Bíblia que rejeitaram Jesus. Jesus foi que disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, predege o que te são enviado, quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, tu não quiseste. E tem teologia aí que diz que ninguém resiste à vontade de Deus. E eu encontro nas Escrituras o Estevão pregando lá que morreu apedrejado, dizendo para um povo que ele sempre resiste ao Espírito Santo. Aí vem uma teologia dizendo que ninguém resiste a Deus. Está escrito em João, salvo erro, capítulo 3, diz: veio para os seus e os seus, ou é capítulo 1, não receberam. Uai, mas Jesus não veio para os seus ou veio de brincadeirinha? Ele não sabia. Mas está escrito: veio para os seus, os israelitas, que era o povo da promessa, e muitos rejeitaram. Jesus não queria salvar eles? Claro que queria. Porque senão a palavra fica de brincadeirinha. Veio para os seus e os seus não receberam. Aí tem uma teologia aí que diz que não, que ninguém resiste à graça de Deus. No dia que Jesus estava pregando aí, está escrito uma parte nas Escrituras, tinha muitos dos seus discípulos que desistiram porque acharam o discurso duro. Mas Jesus nunca disse que era fácil. Ele disse que a porta é estreita e apertada. Temos que nos ajuntar, temos que negar a nós mesmos e cada um procurar carregar a sua cruz. E muitos desistiram, a ponto de Pedro pedir para o Senhor maneirar nas palavras dele: Senhor, o discurso está duro, muitos estão indo embora. E o Senhor não maneirou não, a verdade é a verdade. Pedro, tu quer ir também? Se tu quiser, acompanha os que estão indo embora. Pedro se alertou na hora: Senhor, para onde eu vou, se só em ti tem a vida eterna? Mas muitos discípulos desistiram. Jesus não queria salvar eles? Claro que queria, mas tem gente que só quer facilidade, só quer mel na chupeta, não quer dificuldade, não quer enfrentar o duro. Tem gente assim até no trabalho. Quando é para ele suar, para ele ralar, ele não quer, mas só quer as coisas de mão beijada. E com Deus não é assim não. Deus agrada do esforço, desde o começo das Escrituras até no final, Ele manda esforçar. E tem teologia aí que diz que não é pelo esforço. É claro que a graça veio por mérito da morte e sacrifício de Cristo. Mas a nossa parte, Ele mandou nós carregar a nossa cruz. Ele mandou nós renunciar até nós mesmos por amor dEle. Aquele que não deixa mãe e pai. Não deixar tudo por amor de mim não é digno de mim. Aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim não é digno de mim.
Aquele que não negar a si mesmo por amor de mim não é digno de mim. E como é que tem uma teologia aí dizendo que ninguém faz nada? De primeira mão não fazemos mesmo não. O mérito, a porta foi aberta, a oportunidade da salvação só foi pela morte do Senhor Jesus. O presente, a graça significa favor imerecido, a oportunidade deste presente. Aí tem uma teologia que diz que é incondicional. Se é incondicional, por que Deus não dá para todo mundo? Não é todos que é pecador? Não é todos que está condenado? Aí ele diz que é incondicional. Então, se é incondicional, Deus, como bom, podia dar para todo mundo. Aí Deus cria um tanto de multidão de gente desse. Aí Deus é bom para um e ruim para outros. Deus quer que uns entrem no céu e quer que outros não entrem. Que bondade é essa, então? Se ele ensina para nós ser bom para todas as pessoas. A graça, o Salvador Jesus ensina nós ser bom para todas as pessoas. Ele não ensina nós ser bom para um e ruim para outros, não. Dá quem te pede. Amai. Sede misericordioso para com todos. E ele não dá um exemplo negativo. Deus é bom. E diz lá em Ezequiel, capítulo 18, responsabilidade é pessoal. Assim todas as almas são minhas, diz o Senhor. Assim como a alma do Pai, a alma do Filho é minha. Todas as almas é do Senhor. A alma que pecar, esta morrerá. É individual. E lá passa uma receita lá. Se alguém fizer isso, se fizer mais isso, se fizer mais isso, eu aprovo ele. Se alguém fizer ao contrário, ao contrário, ao contrário, Deus desaprova ele. E em várias passagens das Escrituras mostra a responsabilidade humana. Deus não nos isenta das nossas responsabilidades. Aí vem uma teologia dizendo que ninguém faz nada pela salvação. É certo, o único que morreu para nos dar essa oportunidade é Cristo. Mas também está escrito: sede participante das aflições de Jesus. Jesus sempre ensinou ao esforço e à prática do Evangelho. E prática é obra. Ninguém é salvo por obra. Então não tenha boa obra não para você ver se você vai se salvar segundo as Escrituras. Porque está aqui o ensino, mandando nós praticar boa obra. É prática. Ele diz: assemelha o homem que ouve a minha palavra e pratica e executa, como o homem que fez a casa na rocha. O homem que ouve e não pratica é como o homem que fez a casa na areia. O que é prática? Prática é obra. Aí vem Tiago dizendo: mostra para mim a tua fé sem obra, e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Cada texto é um texto, cada texto tem o seu contexto. Aí vem aos Efésios capítulo 2 dizendo: pela graça sois salvo, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. É claro, foi pelo dom de Deus. Efésios 4, que ele subiu ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. É gratuito, mas tem homem que vai mais adiante pelo seu esforço. Teve homem até que entrou no terceiro céu, por um propósito de Deus, mas por uma dedicação do seu trabalho. Foi dito para Daniel também: homem, que achaste graça diante de Deus. Desde o dia que tu te aplicou em oração aí, o céu se moveu ao teu respeito. Daniel fez alguma coisa. Os 3 homens foi salvo. Meu Deus, eu vou entrando e as Escrituras vai se abrindo.
aqui na minha mente para me falar. Alguém diz que não deve fazer nada. Claro que deve. Sadraque, Mesaque e Abidnego foi homem de decisão. Falou que não ajoelhava perante a estátua do rei. E a coisa apertou para eles. Mas eles firmaram no propósito. Foram jogados na fornalha de fogo ardente. E Deus o livrou. Mas teve decisão. É por isso que Jesus Cristo disse: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas quem me negar, eu negarei. Então tem algo a nós fazer. E alguém vem com a teologia aí dizendo que ninguém faz nada. E aonde ficam essas passagens bíblicas? Então olha para um lado da Bíblia e não olha para o outro lado. Eu também creio que é pela graça que nós vai ser salvo. Mas essa graça tem preço. A graça é de graça, mas o conhecimento custa caro. O aprendizado custa caro. Eu tenho que tirar tempo, eu tenho que me aplicar. Eu tenho que me dedicar. A prática custa caro. Eu tenho que visitar, eu tenho que praticar o ID por todo mundo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ofertar. Muitas vezes eu tenho que pegar dos meus recursos, pagar uma passagem, pôr gasolina, comprar algo, fazer uma cesta para alguém. Para cumprir este evangelho, para repartir. Aí alguém vem dizer que não tem que fazer nada. É claro que é com as bênçãos de Deus. Mas como Deus provaria este amor de nós, se tudo fosse Ele que nos desse? Eu vi o irmão dizendo, no contexto do que ele dizia, porque contando um testemunho, dizendo que a mãe dele não sabia ler, e Deus deu um dom para ela de ler a Bíblia. Deus ensinou ela a ler a Bíblia. Aí ele disse assim, Deus vai dar o dom de ler Bíblia. Irmão, Deus faz é mandar ler Bíblia. Examinar a Bíblia. Agora, se tudo Deus vai dar um dom, alguém pode ter uma razão de dizer, eu não leio Bíblia porque eu não tenho dom de ler Bíblia. Irmão, onde é que você está escrito na Bíblia que Deus tem que dar dom? Ele nos dá o seu Espírito para nós entender conforme o nosso interesse e o nosso esforço. Ah, irmão, eu não tenho um dom de humildade. Humildade é mandamento, é comportamento. É ensino, nós temos que aprender o que é o caminho de ser humilde. Ah, eu não tenho o dom do amor. Então alguém pode ter razão, ah, Senhor, eu não sou humilde, eu sou bruto, eu sou ignorante. Ignorante é sem conhecimento, bruto é arrogante. Porque o Senhor não me deu o dom do amor, mas e o mandamento do amor que o Senhor está mandando nós amar? Aí tem gente que tudo é por dom. É como se descesse do céu prontinho e habitasse aqui. Eu estou aqui, mas é com exame das escrituras. Está tudo marcado aqui, ó, mas é pesquisa, é procurando, é examinando, é gastando tempo. A graça é de graça, mas o discipulado custa caro, custa tempo. Já está em 14 minutos de novo. Será que eu vou ter que dividir em 3 partes? Mas vamos lá. Eu vou ler aqui algumas passagens e resolvi que eu vou começar do Antigo Testamento. Para nós ver o tanto de interesse que Deus tem em trazer o conhecimento para a igreja. Eu vou começar daqui.
Desde a época da antiguidade, Deus já tinha essa preocupação. Aqui em Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos. A partir do verso 6. Vou ler aqui a partir do verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os enculcarás, gravado na mente, e teus filhos, e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Há de prendê-los à tua mão como sinal, os levará como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Aleluia. Então entendemos isso aqui? Depois leia na tua Bíblia, porque senão o vídeo fica claro demais. Você viu o interesse de Deus aqui? Quando o Senhor fala sobre os mandamentos, aleluia. Então eu estou aqui vendo algumas passagens, mas é isso mesmo, Deuteronômio. Agora vamos ver em Esdras. Em Esdras, está marcado aqui, capítulo 7, verso 10. Esdras. Se tinha aplicado de todo o coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar em Israel as leis e as prescrições. Leia o restante, meu irmão. Leia o restante, porque eu tenho muita passagem para ler. Agora vamos ler também em Provérbios. Provérbio 22, verso 6. Ensina à criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Então aqui é só ensino. É só ensino. Aqui eu li 3 passagens bíblicas. Eu leio uma em Deuteronômio, uma em Esdras e uma em Provérbios. Vamos ver o que eu marquei aqui nessa. Vamos falar do Senhor Jesus aqui. Em 28 de Mateus, verso 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pois tem teologia por aí que
deturpa essa palavra, diz que não é mais para batizar, que não existe mais batismo. É por isso que eu digo, nós temos que se preparar nas Escrituras para nós se defender desses falsos ensinos. Jesus está mandando ir por todas as nações, ensinar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem teologia por aí que diz que Jesus, antes da cruz, não é o mesmo Jesus depois da cruz, não é o mesmo Cristo. Meu Deus, que heresia braba! Jesus é Deus desde o nascimento. Jesus é Deus antes que houvesse o mundo. E tem teólogos, estudiosos religiosos que estão afirmando que o Jesus depois da cruz não é o mesmo Jesus antes da cruz. A maioria dos ensinos de Jesus é antes da cruz. É antes dele ir para a cruz, porque depois que ele foi para a cruz, depois da ressurreição, ele não se manifestou mais, ensinando nos montes. Aí foi uma particularidade só para os discípulos, depois da ressurreição. A missão estava consumada. Aqui o evangelho que está escrito é quando ele subia no monte antes dele morrer. Na beira da praia, os sermões de Jesus, multiplicação do pão, ressurreição de Lázaro, andou por cima das águas, transfiguração. Aí o cidadão vem me dizer que o Jesus antes da cruz não é o mesmo Jesus depois da cruz, só porque embute uma palavra Cristo. Cristo significa ungido. Então, antes da cruz ele não era Jesus Cristo. A palavra Cristo significa ungido. E Jesus é ungido desde o ventre. Ele é ungido de Deus. Ainda não havia mundo, ele já era ungido. E vem uns teólogos aí, uns estudiosos religiosos, querendo pôr o tempero deles. Por isso é necessário nós examinar as Escrituras. Aí dizem que não existe mais batismo. E alguém, por não conhecer as Escrituras, muitas vezes se deixam levar. Por isso que a liderança da igreja tem que preparar o povo no ensino das Escrituras. Vamos ler mais uma passagem aqui, falando de ensino. Colossenses capítulo 3, verso 16, alguns versos aqui. Aleluia. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Não dá de explicar muito, mas leiam, meus queridos. Aqui está dizendo que é para nós se aconselharmos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus. Que a palavra habite em nós, que é para nós nos instruirmos
Verso 16 de novo. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Leiam mais, aprofundem mais, porque o tempo não dá de eu explicar tudo. Mas vamos ler outra passagem aqui, que está em Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, vamos ler alguns versículos aqui. Verso 13 em diante. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. Paulo diz assim, para Timóteo nessa carta: até a minha chegada, dedique-se à leitura bíblica das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não sejam negligentes para com o dom que vocês recebeu, o qual lhe foi dito que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Aleluia! Medita nestas palavras, meus queridos irmãos e ouvintes desse evangelho. Aqui também eu já li, nessa o que estava marcado. Tem muita coisa para ler a esse respeito. Ainda tem 1 Coríntios capítulo 12, onde fala, a um é dado a palavra do ensino. Tem Romanos também, que ensina, diz, quem ensina, dedique-se no ensino. Porque é através da igreja ser ensinada que ela é imunizada para a chegada das falsas doutrinas, dos ventos de qualquer doutrina, que vem vestida de sabedoria, vestida de entendimento, homens que se exaltam, que se acham os reis da cocada, no entendimento, e terminam adulterando a verdade do evangelho, buscando seus próprios interesses. Por isso devemos estar preparados, e a liderança deve ensinar, reunir a igreja, porque é responsabilidade também de quem está na frente. Eu tenho aqui um áudio aqui de um líder supremo da instituição. Eu quero até passar ele para os irmãos ouvir. Não é de maneira, ele incentivando e lendo uma carta. Só que se ler essa carta, se incentivar alguém a ler Bíblia, mas não instituir o estudo bíblico e ser também o instrumento de ensino para a igreja, isso não vai ter uma eficácia. Porque diz que a palavra convence, diz o sábio, mas o exemplo arrasta. Nós mandar alguém ler Bíblia, nós incentivar uma vez ou outra a ler a Bíblia, mas não tem o trabalho da leitura da Bíblia, de buscar o conhecimento da Bíblia, reuniões para ler Bíblia, para esclarecer Bíblia, para responder perguntas. Tem até o dizer dos antigos, aquele que não quer manda, mas quem quer faz. Então é assim.
aqueles que o Senhor colocou na responsabilidade. Foi para isso que Deus instituiu a liderança, o ministério. Foi para a instrução da igreja, para alimento da igreja. E a igreja se acha sem esse fundamento de instrução, de estudo bíblico. Aí vem vento de doutrina. A igreja que não estuda a Bíblia está fadada ao erro. Está mesmo. Porque não conhece, não tem certeza do que está falando, não tem propriedade para explicar, não tem conhecimento. Aí põe um argumento: não, nós aqui é pela revelação. Olha a revelação aqui. Só falta é nós aprender. E muitos já querem partir para outra revelação e não entendem nem essa revelação que vem para a nossa instrução da salvação. Vamos nos preocupar com ela. Corremos muito menos risco de erro, porque no meio desse argumento aí, que tudo é revelação, pode ter muito achismo e muita empolgação também. Pode ter muito emoção também. E achar que é o Espírito e não é. Talvez é um costume. Não, Deus me livre de falar contra o Espírito Santo que me conduz. Mas a gente vê muitos dizendo é o Espírito, e não confere com as Escrituras. Então eu tenho autoridade pelas Escrituras de dizer que as Escrituras me instruem. Se o ensino não bate com as Escrituras, não é o Espírito Santo que guiou. Mas sim o achismo, o equívoco e a papagaiada. Papagaiada quer dizer só imitando as coisas que não conhece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Duas Bíblias aqui estão abertas na mesma passagem. Eu vou ler aqui. Nessa Bíblia da linguagem de hoje, na nova tradução linguagem de hoje, 2 Timóteo capítulo 3, o título aqui nessa Bíblia diz, os últimos dias. E o título desse mesmo texto, nessa Bíblia aqui, diz assim, a extrema corrupção nos últimos tempos. A extrema corrupção, vou ler nessa corrigida mesmo. A extrema corrupção nos últimos tempos. Estão corrompendo o Evangelho, corrompendo a verdade de Deus e pregando os seus próprios interesses. Mas vamos ler aqui 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçoso é soberbo, querem saber mais, querem ser grande, presunçoso, soberbo, blasfemos. Eles dizem que estão certo e colocam as suas grandezas em cima, como eu vi o vídeo do ontem dizendo, ouve aí todos os teólogos, todo mundo dessas igrejas, querendo aplicar a ideologia dele, e no meu ponto de vista, conferindo com a Bíblia, estava pregando uma baita de uma heresia. Blasfemos, desobedientes, a paz e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes,
cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Está mandando afastar. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregada de pecado, levada de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobo quanto à fé. Não irão, porém, avantes, porque será manifesto o seu desvários, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguição e aflição, tais que me aconteceram em Antioquia, em Ícono e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido, e que desde a tua meninice sabem as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Todas as Escrituras, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso é rico. Está aqui. Verso 16, verso 17, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então é isso aqui, irmãos. Se eu for ler sobre o ensino aqui, eu vou demorar muito. Porque tem várias passagens aqui, eu já estou em Tito. Lê Tito. Paulo adverte Tito também para ele instruir, ensinar a igreja, imunizar a igreja contra os falsos ensinos, as falsas teologias, as teologias que deturpam a palavra de Deus. Porque aqui não deve ser só por sabedoria humana, não deve ser por sabedoria humana, mas pela sabedoria divina. Mas a sabedoria divina é nós estudarmos, examinarmos, aprendermos, nos prepararmos na palavra do Senhor.
na teologia verdadeira, que é o estudo sobre o nosso Deus. Agora tem muito tipo de teologia, mas eu quero mostrar aqui, isso aqui serve para alguns ouvir sobre uma fala de um irmão incentivando estudar a Bíblia. Um líder maioral, eu vou falar o nome que eu não estou falando mal, ele é ancião presidente da CCB, o irmão Salvador Bueno. Ele está dando o ensino aqui, lendo uma carta. Esse trem aí parece uma maquininha, mas não é. Meu Deus. Peraí que eu vou te explicar. É o app do Tom. A paz de Deus, irmãos. Emerson e Léo aqui. Quero mostrar aqui um pouco da fala dele. Agora, irmãos, já dias vem avante de apresentar a Irmandade e alguns ensinamentos que nós não temos oportunidade nos cultos normais. Não há tempo para isso, mas a necessidade existe. Veio avante, então, de se falar com a Irmandade sobre o casamento, sobre a união matrimonial. A paz de Deus, irmãos. Emerson e Léo. Resposta de tudo isso. O Senhor chama, gostam de ter uma Bíblia. Tem irmãos que gostam de ter Bíblias de diversos tamanhos. Às vezes em casa, na sala, deixo uma Bíblia aberta, um capítulo que fale com a situação que a pessoa vive. Tudo isso é um bom desejo. Essa fala é a fala do ancião presidente, o irmão Salvador, ele incentivando ao ensino da Bíblia. Depois que ele falar, eu quero dar um parecer sobre, acho muito bonito o incentivo, já é uma boa coisa que no passado não era assim. Mas vamos aqui. O respeito também por este livro que é sagrado, pois ali está a palavra de Deus. Mas com respeito à dedicação à leitura da Bíblia é que ficou difícil. São poucas pessoas que se dedicam em ler a Escritura, pegar a Bíblia e ler. A maioria tem a Bíblia na mão, mas não lê. Não dá tempo, quando tem tempo não consegue ler, e o tempo não espera, quando vê lá se foi o dia, e não consegue. Para todo mundo é assim, vem aqui na casa do Senhor mais cedo, poderia até ler alguma coisa da Escritura, mas chega até que hora que conversa com alguém, abre a Bíblia, quando começa a ler já a orquestra está afinando, já perde o foco. Então é uma leitura de costume que não produz nada, não grava nada. Fez uma leitura superficial. A leitura que nós recomendamos da Bíblia, irmãos, não é uma leitura superficial de costume, é uma leitura que seja feita com atenção para que aquilo que se lê se fixe na nossa memória, porque sempre tem espaço na memória para registrar coisas que nós queremos. Isto aí é só acostumar a fazer um pouquinho de esforço, ler com atenção, voltas, para os irmãos verem como é que a gente lê tudo mal lido. A gente pega uma folha da Bíblia e lê um capítulo qualquer. Quando terminou, volta lá no começo para ler outra vez. Esqueceu tudo, dá a impressão que é a primeira vez que nós estamos lendo, porque não absorveu o cérebro, não absorveu o conteúdo daquelas palavras. Então é necessário ler atentamente, procurar saber o porquê daquele assunto, por que está escrito daquele jeito, por que o apóstolo, o Senhor, recomendou daquela maneira. Leia outra vez, volta mais atrás, leia de novo.
Fazendo isso você vai concluir, não, ele está ensinando porque a pessoa praticou isso, ou praticou aquilo, e assim por diante. Então é uma repreensão para alguém, mas que serve de exemplo para nós. Então ali nós aprendemos alguma coisa. Isso quando lê, mas o problema é que a gente não lê. Não há tempo de ler, não há vontade, porque quando historicamente é assim, pegou um livro grosso, acaba o ânimo de ler. Dá para uma pessoa um livrinho fininho de 5 milímetros de espessura, em letra grande, mas é gostoso, já é igual gibi. Quando a criançada lia, era gostoso porque pegava que pronto, terminou. Lia de novo, terminou. E prestava atenção. Agora a Bíblia, ela é grossa, tem muitas folhas, letra miúda, tudo juntinho. Então requer de nós um pouquinho mais de esforço. E os assuntos não são assuntos que atraem, são assuntos que mostram realidades da vida. De modo que precisa ler. Mas nós não gostamos de ler e somos conhecidos como crentes que são contra a leitura da Bíblia. Sempre foi assim. Aqui ele falou, sempre foi assim. E aí algumas pessoas vê essas falas aí na rede social e ficam bravas. Ela fala, não já se viu. Mas, irmãos, algum momento da vida aí ficou reconhecido porque tinha pregações, tinha conselhos falando que a letra mata, né? Deus deu graça, irmãos, de escrever uma carta e ler perante a Irmandade, que trata sobre o dever de examinar as Escrituras. Caros irmãos, a paz de Deus. Diante dos questionamentos que têm surgido entre o ministério e a cara Irmandade quanto ao estudo das Escrituras Sagradas, é considerado que tais questões têm gerado opiniões divergentes. O Conselho de Anciãos, em oração diante de Deus, entende ser oportuno oferecer um esclarecimento doutrinário. Com base nas Santas Escrituras e firmados na sã doutrina, buscamos apresentar reflexão sobre os significativos dos termos estudo e exame, no contexto da Escritura, compreensão e aplicação da Palavra de Deus, com o objetivo de edificar, orientar e preservar a comunhão e a simplicidade do Evangelho entre os servos do ministério. Deixou-nos o Senhor Jesus o esclarecimento substancial quando disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Constata-se com zelo e discernimento que há em determinados contextos uma crescente polarização. De um lado, os que rejeitam o conhecimento bíblico. Olha lá, ó, tem muita gente que rejeita o conhecimento bíblico. Aí eles vêm aqui e eles confundem algumas coisas, né? Fala assim, não. Pensa numa viagem maravilhosa, gente. Cruzeiro é top, cruzeiro é vida. É moça no navio. Porque tinha canais até que estimulava a rejeitar o conhecimento bíblico, não? Tem pregações. Aí eles falam que, né, não pode ter, né? E aí depois agora estão falando que o problema é a teologia, sem muitas vezes conhecer o que é teologia. Claro que tem várias teologias, irmão, são metodologias de ensino. Tem várias escolas por aí. Tem escolas calvinistas, tem escolas com outras ideias filosóficas. Por isso que, prudentemente, uma igreja desse tamanho tem que tomar cuidado também ao que adere. Né? E se ela tiver o próprio dela, o conhecimento deles, um grupo empenhado em aprender, tá bom também. Porque a gente vê cada teologia aí, uma brigaiada nesses podcasts para ver quem sabe mais que o outro, né? De outro, os que com preferência e reverência buscam aprofundar-se na palavra para melhor exercerem o ministério e edificação à igreja. Eles sabem que tem uns irmãos se empenhando para ter um melhor ensino para a igreja. Torna-se, portanto, necessário um procedimento que promova a unidade, dissipe dúvidas e reafirme a centralidade da Escritura
como fundamento da fé e prática cristã. O termo estudo, de origem latina, denota aplicação diligente, zelo e esforço. No contexto cristão, estudar a Bíblia Sagrada é dedicar-se com humildade à leitura e à meditação das palavras. Então, o meu conselho aqui era que os irmãos lessem. Eu não vou continuar aqui, porque alguns irmãos todos já viram, isso aí também está no site. Mas era o meu conselho aqui que alguns irmãos lessem essa circular, assim como é lida outras, muitas das vezes aí, né? A gente só cala, muitas vezes, as críticas que recebemos para o mal, até desconstrutivas ou ataques infames, com aquilo que fazemos para o bem. Porque daí aquelas críticas, elas se tornam nulas, porque as pessoas veem que não é bem o que estão falando. Então não adianta, às vezes, também ficar só lendo as circulares contra, a crítica aí é maldosa. Então é isso. Nós ouvimos aqui. Esse irmão é um irmão que grava vídeo e fala alguns assuntos. E é o que eu gosto mais de ver os vídeos dele, porque ele é uma pessoa amoroso, ele não ataca, ele não faz um papel de juiz e nem de acusador, mas ele fala as coisas com coerência, com amor, com misericórdia. Então eu gosto de meditar com ele também. Então, mas é isso que ele disse. Para calar a boca desses críticos, que em parte têm razão em alguma coisa, só tem um jeito. Se a igreja não faz, o que é um requerimento ou uma necessidade de muitos estão saindo e alegando que não tem ensino da palavra. E em parte o ensino é muito pouco. Como o irmão mesmo está declarando, o ancião presidente está declarando nessa leitura dessa carta, que nós não leu tudo. Mas essa carta devia ser lida em todas as congregações, repetidamente. Agora, ler uma vez uma carta para ensinar uma coisa ou para corrigir uma coisa que foi ensinada anos e anos, mais de 100 anos. Aí lê essa carta 2 vezes. Ele lê aí um lê lá não sei aonde uma vez. Isso não entra. Aí continua a mesma coisa se não tomarem a providência para tapar a boca dos que criticam. Se continuar sem o estudo bíblico, sem o ensino da palavra no templo para a igreja, não resolve nada ler essa carta. Por quê? Em parte. Porque diz assim, mandar, incentivar os outros, eu vou falar de novo. Porque diz que a repetição é a mãe do aprendizado. Para a gente aprender uma coisa e para aquilo fixar na gente, nós muitas vezes, ele disse aí, lê uma vez, lê 2 vezes, lê 3 vezes, até fixar. Não é assim que se decora recitativo memorizado. É lendo, até ficar na mente. Até nós aprender com 2 lados do cérebro. Tem uma ciência aí que fala isso. Aprender com os 2 lados do cérebro. Agora lê uma carta aí desse jeito. Aí passa 1 ano para ler ela de novo. Isso devia ser lido nos templos. Eu vou exagerar aqui.
toda semana, ou uma vez por mês, ou 2 vezes por mês. Mas também não é só ler, não. É colocar em prática, e começando pelo ministério. Eu tenho certeza que muitos homens aí, nem todos são iguais. Muitos homens têm desejo de instituir um estudo bíblico nas suas comuns, mas não tem autoridade se não vir da liderança lá de cima. Porque eles são submissos. Não, irmão, não pode, senão dá problema. Isso é um absurdo. Dizer que um pastor local, um cooperador local, um ancião local não tem uma autoridade de instituir na congregação que ele atende um estudo bíblico, um ensino bíblico para ele instruir o povo. Isso é um absurdo. Dizer que dá problema. Porque tem que vir lá de cima, tem que vir da liderança. Pois é isso que a Bíblia manda fazer, é instrução, instruir. E a Bíblia não ensina aqui concentração de poder em ninguém. Cada ancião tem que ter autoridade. Muitas vezes vão resolver uma causa, eu já estou encerrando esse vídeo, e tem ancião lá que, entre os tais que não concordam, mas ficam, calado, não se opõem, com pulso forte, deixa só para os mais velhos, e se os mais velhos não estiverem de acordo? Nós temos que expor e ser corajosos, irmão, a confrontar aquilo que nós não concordamos, porque isso não é humildade, isso é omissão. Nós temos que ser homem de Deus. Os homens eram perseguidos, é porque eles falavam a verdade. Podia ser para quem ser, podia ser para o rei. Eu não concordo com isso aí não, irmão. Isso aí está errado. Um ancião não tem autoridade na comum dele para instituir um estudo bíblico para a irmandade local. Um cooperador não tem essa autoridade. Isso é um absurdo. Isso é concentração de poder. Isso é hierarquia. Sendo que as Escrituras é uma fonte maravilhosa para a nossa vida cristã. Não dá mais de ler, eu tinha até alguma coisa ainda para explicar aqui sobre a teologia, mas eu vou falar rapidamente, já falei um bocado no outro vídeo. Tem várias linhas de teologia, teologia dogmática, teologia bíblica. E se eu for falar aqui, eu tenho aqui tudo anotado, mas eu não vou nem ler, que o vídeo já está quase chegando a 1 hora. Teologia escatológica, que fala sobre o tempo do fim. Teologia sobre a doutrina cristã. Sobre teologia, sobre vários sentidos do que está na Bíblia. Tem a teologia prejudicial, mas se nós não conhecer a Bíblia, como que nós vamos entender qual que é a prejudicial? Então apliquemos. E aquilo que muitos estão reclamando, como é a própria filha desse irmão que falou, irmão Salvador, saiu e foi para outra igreja, que o marido dela, que era ancião, deixou o cargo porque escreveu 2 livros, é um homem estudioso, também não concordei com ele em tudo, que ele saiu de uma prática, de um ensino que ele ensinou tanto, e foi para uma instituição que batiza neném, que cobra dízimo, e achou que está fazendo vantagem, mas eu também não estou acusando ele. Cada um tem a sua liberdade de expressão. Ele tem as razões dele, porque tem alguns aí, líderes que não vigiam,
Em vez de tratar o assunto com amor, com piedade, com misericórdia, abraçando, eles já querem destituir. Dar um chega para lá nas pessoas. E não foi assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz para nós ser misericordioso e tratar com misericórdia, tratar com amor, abraçar. Amar sempre e abandonar jamais. Tem uns que acham logo, jogam para o abandono. Quando vê alguém lendo a Bíblia, já discrimina aquele ali e não sei o que mais. Quando vê alguém que se desgostam de ir nos templos, congregar, por causa de alguns comportamentos de alguns homens que se acham grandes, que se acham senhores, que se acham donos, que se comportam como donos e machucam, desprezam, agem com vara de ferro. Aí põe culpa só naquele que se afastou. Talvez quem está se afastando é para a sua preservação de alegria. O que adianta a pessoa estar num lugar que ele é discriminado por alguns que fazem exceção dele? E que o amor de Jesus Cristo não é manifestado, não estou falando de todos, conforme as Escrituras mandam, que a misericórdia de Jesus não é manifestada conforme as Escrituras mandam, no tratar assunto das pessoas, muitas vezes desprezam, faz exceção, tira a liberdade, deixam para lá. E alguém diz assim, não, aquele lá não está mais indo na igreja, saiu da graça. Achando que graça é quatro paredes, é instituição. Graça é um favor imerecido. Vou só contar um aqui, não é criticando e falando, mas a gente vê os comportamentos. Não, fulano largou de vir na igreja, às vezes ele está machucado. Às vezes ele foi desprezado, ele é discriminado, fazem exceção dele. Aí as pessoas que comentam dizem assim, ele não está mais na graça não. Como que a graça é instituição? Isso é aprendido. Um dia desse falou para mim, e aí irmão, como é que tá tu? Tu não está mais indo na igreja? Diga, irmão, eu estou só de vez em quando, lá alguma vez. Tu não vai participar da Santa Ceia, tu largou da graça. Aí eu ouvindo ele falar, eu só disse, irmão, quantas vezes você orou hoje? Quantas vezes você leu a Bíblia hoje, essa semana? Bora fazer uma comparação nós dois. Você está pensando que eu larguei a graça? Graça é quatro paredes. Eu oro em casa, eu estou em comunhão com Jesus na rua, eu evangelizo. Porém, eu fui destituído, meu querido. Às vezes você não sabe do meu assunto, não sabe porque eu vivo assim, eu tenho uma história. Alguém diz para mim, irmão, mas não olha para o homem. Como que não olho, irmão? Se o homem manda, se o homem destitui, se o homem despreza. Não é todos não, tá? Se os homens deixam para lá e não estão mais nem aí. Não vão lá resgatar a alma que eles mesmos machucaram. Que eles mesmos deram chega para lá. Aí a alma vai congregar lá, mas fica oprimida. Em vez de ter alegria, fica triste. Depois eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto, vamos falar mais detalhado. Mas fica por aqui. Aleluia. Este ensino, 1 hora de vídeo. Mas se eu for falar, tem coisa para falar, mas não posso falar tudo, que já passou de 1 hora. Mas é isso. Liderança. Homens que estão dizendo
ser de Deus, creio que é de Deus. Eu também tenho minhas falhas, eu também não sou perfeito. Vocês também precisam da vida eterna. Vai ter um acerto de conta. Vigiai, trabalhai com amor, apacentai com amor, seja pai. Tratai o rebanho como pai, como irmão, as mulheres como mãe, os homens idosos como pai, os homens de meia idade como irmão, companheiro, as crianças como filho, os mancebos tratai, os idosos e assim por diante. O amor precisa prevalecer. Tenham piedade, tenham misericórdia, tenham empatia. Perdoai e ser-vos-ão perdoado. É um apelo. Vocês têm uma alma para salvar, meus queridos. Comportai com o comportamento de Cristo. Sejamos humildes, mansos, misericordiosos, piedosos, empáticos. Tratai com amor os fracos, os que cambaleam, os que erraram. Acolhei, amai sempre, não abandonem nunca ninguém. Dê o teu ombro, acolham. As ovelhas estão se espalhando por falta de pão. Dê o pão do céu para as ovelhas comerem. O pão celestial. Ensinai, instruir. Para que as ovelhas tenham um escudo para se defender dos falsos ensinos, das falsas doutrinas. Vou encerrar com uma pequena oração. Senhor Deus, Altíssimo Pai, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, graça te dou, por este vídeo passou de 1 hora, e já é a segunda parte. Nós temos muito para falar, para dizer do que é do céu, do que a Bíblia ensina. Abençoa o teu povo, os teus servos, por onde andam aqueles que te amam. Mas às vezes erramos, não somos perfeitos, mas precisamos estar disponível ao aprendizado, ao melhoramento. Porque diz em Eclesiastes capítulo 7, tem um versículo lá que diz que não tem nenhum homem que faça tudo certo e que nunca erre. Não existe. Todos temos precisão de melhorar, porque erramos. Abençoa os teus servos, ilumina a liderança, para eles tratar o rebanho como um pai bom faz com o filho. Abençoa as famílias, abençoa o teu povo, que sejamos unidos, pacificadores, amorosos, misericordiosos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que a tua paz reine na nossa vida e que o verdadeiro amor resplandeça em nós com ação. Abençoa as famílias na terra, os nossos familiares, todos que te amam e os que não te conhecem ainda. Toma um caminho na vida de cada um que te amam, que querem, para que nós melhore, para nós te servir melhor. Em nome do Senhor Jesus te peço essas bênçãos. Que os teus servos ouçam esse vídeo e que compartilhe, faça chegar no ancião, no diácono, no pastor, no bispo, no reverendo,
em toda a liderança eclesiástica onde chegar este vídeo, de qualquer instituição, meditai. No nome do Senhor Jesus te peço essas bênçãos e te agradeço por tudo. Que eu venha cuidar de mim para cumprir o que falo, o que estou repassando, o que aprendo da tua palavra. E que todos nós, principalmente os líderes, façam assim, que cuidam primeiramente de si e do rebanho de Cristo, para não ser o caso de nós pregar a outros, como disse Paulo, e de sermos reprovados diante do Senhor. E que a paz de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo e o conselho do Santo Evangelho, da Palavra de Deus, que reine na nossa vida, não só hoje, mas sempre. Amém. O Senhor Deus em Cristo Jesus seja louvado para sempre. Amém.